tem como nós discutirmos Covid sem, obviamente, tratarmos do assunto que é considerado a base da doença, que é exatamente a atividade inflamatória cascata citocínica, que acaba afetando de maneira holística o organismo. E todas as complicações que tivemos a oportunidade de discutir em todas as outras mesas. Desde a injúria pulmonar, a miocardite, aos problemas vasculares, a trombose vascular, as alterações na função muscular, ou seja, todas elas dependentes e correlacionadas com a ativação inflamatória e a agressão mediada pelas citocinas. Temos aqui um grupo de especialistas, todos advindos do Hospital Procardíaco. Vai ser muito importante para nós aqui, entendermos de uma maneira muito clara, didática e pontual como tratar esses doentes com medicina baseada em evidência para alcançarmos resultados. O primeiro assunto que eu quero trazer aqui para os nossos convidados é corticoides. E aí eu vou começar com a doutora Dominique, que é infectologista, e gostaria que todos participassem, o doutor Marcelo Scófalo, que é intensivista, doutora Paola, que é intensivista e trabalha no pós-operatório, e tem trabalhado diretamente junto do doutor Marcelo na linha de frente, e a Dominique coordenando toda a parte de infectologia. Qual o paciente, Dominique, que a gente deve pensar em começar o corticoide? O que temos de evidência e qual dose? Então, para começar falando, né, sobre a indicação do corticoide, queria falar brevemente como o que a gente conhece hoje da patogênese, né, da Covid-19. Então, a gente tem uma doença que, do que a gente conhece até hoje, se comporta de uma forma bifásica, né, inicialmente as manifestações decorrentes da replicação viral do SARS-CoV-2, e posteriormente uma segunda fase onde a gente tem essa resposta inflamatória desregulada do hospedeiro, né, com ativação de cascata de citocinas e essa inflamação gerando dano tecidual. Então, quando a gente fala em tratamento da Covid-19, a gente tem esses dois polos para atuação, né? Inicialmente as drogas antivirais, que seriam mais benéficas nessa fase inicial da doença, né? Então, na teoria, e posteriormente as drogas anti-inflamatórias e imunomoduladoras na segunda fase. Então, o corticoide entraria nessa segunda fase, né, com seu papel anti-inflamatório, tá? Então, dos estudos até o momento, a gente tem o benefício do corticoide para os pacientes que necessitam de suplementação de oxigênio. Então, são aqueles pacientes que apresentam hipoxemia, né? A maior parte dos estudos considerando uma saturação de O2 abaixo, igual ou inferior a 92%, e seria nesses pacientes, né? A droga, até o momento, com comprovação e a posologia, seria a dexametasona, né, na dose de 6 mg dia durante 10 dias. Né? Na falta da dexametasona, outros corticosteroides na dose equivalente pode ser utilizado. A gente não tem ainda nada, nenhum posicionamento formal contra essa substituição. Essa é a posição da infectologista. Temos os intensivistas da linha de frente. No dia a dia, como é que a gente faz isso? E quando vocês consideram que teve sucesso? Sim, então, a dexametasona, o paciente, a gente considera que ele vai ser um paciente internado quando a gente começa a usar. Em geral é isso, porque ele está começando a dar sinais. Mas como você falou, internado. De dependência. Então veja bem, oxigênio. não está indicado fazer o corticoide e mandar para casa. Está indicado fazer o corticoide e mandar para casa se você já tiver passado, você já souber como o paciente está se desenrolando no curso da doença. Então... Não, cheguei na sala de emergência, eu estou assim, incentivando, porque é muito importante a gente pegar o mundo real e desmistificar. Então eu vou ficar incentivando vocês a isso. Chego na sala de emergência, tem como eu liberar o dente para casa tomando corticoide? Então, tem como liberar, porém você vai ter que fazer uma avaliação de
probabilidade de gravidade nele. Né? Nesse paciente, você, por exemplo, ele pode até não estar saturando mal na hora que chegar. E a gente vê muitos pacientes com uma saturação razoável, 92, 93. Você pede para fazer um teste fácil, que é uma caminhada de 5 minutos, e ver se isso vai gerar taquipneia e se vai gerar dessaturação importante. Muitas vezes isso acontece. Junto com isso, na sala de emergência ainda, a gente pode levar mão de alguns exames. Seja exame de raio-x de tórax, seja exame de sangue, né? Proteína C reativa. Existem assim, eu entendo que você quer chegar no ponto em que está havendo muito super tratamento. O seu critério é necessitar de oxigênio para dar corticoide. Então, suplementação, correto? Então, teoricamente, a pessoa tem que ficar internada. Teoricamente, a pessoa tem que ficar internada. Então, teoricamente, se eu der o corticoide, ela tem que ficar internada. Ela vai internar. E aí, depois de 1 ou 2 dias ou 3 dias, ela vai para casa no protocolo de corticoide. Então, eu não tenho como liberar, correto, Paola, um doente que é atendido na sala de emergência. Porque, vejam, nós temos que entender o que é uma realidade de um centro especializado e o que é a realidade Brasil. A nossa informação é para você que pode estar aí e não tem um centro especializado, recebe seu doente no seu consultório, recebe seu doente num ambulatório ou numa UPA, a mensagem tem que ser clara. Se eu pensar em corticoide, segundo o critério, precisa de suplementação de oxigênio, então ele tem que ficar no hospital. Ou eu não dou o corticoide, como por vezes é prescrito, até pelo telefone, e se o senhor piorar, ou para melhorar a sua tosse, eu dou o corticoide. Esse é o mundo real. Eu estou querendo puxar muito vocês disso. Hein, Paula, o que você acha? Eu acho que a gente, resumindo de uma forma mais objetiva, a indicação do corticoide é quando alguém apresenta dessaturação, né? Que é a saturação de oxigênio inferior a 92%, 93%. Nesse contexto, a pessoa teria que estar internada e monitorizada nesse sentido, né? E aí o indicado, que a gente tem mais trabalho e até por facilidade de posologia, seria a dexametasona, que existe até oral, existe a droga oral, ou a droga venosa. Eu acho que o que o Marcelo quis dizer é assim, em caso de necessidade de iniciar o corticoide em quem está com suplementação de oxigênio, caso a pessoa melhore no período de tempo inferior ao ciclo inicial de tratamento de corticoide, que é em torno de 10 dias, né? Ela pode receber alta, continuando o corticoide ambulatorialmente, né? Mas acho que, sim, o critério para iniciar predispõe a pessoa a estar internada, porque a indicação do corticoide, que a gente teve benefício nos trabalhos que tivemos, e foi a droga que a gente mais teve benefício no tratamento dessa síndrome que a gente tão pouco conhece ainda, apesar de 1 ano e meio aí de pandemia quase, é o corticoide, é a maior droga com benefício, e seria iniciando internado. Uma opção fácil de posologia seria a dexametasona 6 mg, inicialmente, com possibilidade de aumentar a dose em caso de não resposta ou não resposta adequada a essa droga inicial, né? Essa dose Você já inicial. nos deu já um caminho para a gente fechar a corticoide. Então nós já entendemos para quem fazer, como fazer, quais são as condições para se fazer. Agora a pergunta é, como é que eu monitoro a resposta? Para eu dizer, está resolvendo, não está resolvendo, eu preciso dar um passo a mais. Basicamente, a gente acompanha, né, a evolução da necessidade de suplementação de oxigênio. Então, assim, o paciente interrompe aquela necessidade crescente de volume de suplementação de oxigênio, e os parâmetros inflamatórios laboratoriais, que o que a gente mais acompanha é a proteína C reativa quantitativa, tá? É importante lembrar, o que favorece também o uso do corticoide é que é uma droga amplamente utilizada e nós conhecemos muito bem os eventos adversos, né? Nós vamos falar de outras drogas que talvez sejam realmente, tenham algum benefício, mas o malefício não é conhecido. Então, o conforto que a gente tem, além da evidência clínica disponibilizada favorecendo o efeito do corticoide, é ter conhecimento no manejo da droga. Acho que isso é importante. Quando vocês consideram que ele
não está adequado ou faliu, a conduta é aumentar o fármaco ou migrar de classe de fármaco? Ainda não temos evidência científica que indique com clareza o que pode ser feito. Na prática clínica, né, a gente tem realmente, a gente observa essa conduta de aumentar a dose do corticoide, né, são aqueles pacientes com uma PF muito baixa, muito inflamado e a gente observa algum efeito positivo. A gente não tem como generalizar, já que a gente não faz em protocolo de ensaio clínico, que é o ideal para a gente conseguir ter essa evidência, mas a gente pode sim, nesse subgrupo de doentes, partir para a próxima droga que a gente vai conversar, né, que seriam as drogas imunomoduladoras, que aí poderiam ser usadas nesse momento. Então, assim, queria ouvir de vocês isso, só para a gente fechar o bloco corticoide, ficou muito claro do princípio. E fechando, paciente não respondedor, tentamos um aumento ou já partimos para o outro grupo de fármacos que a gente vai já discutir? Ou associamos até, aumentamos e associamos. Só para contextualizar um pouquinho, né, para quem talvez não veja muito Covid no dia a dia, a gente está falando de um paciente que geralmente vai estar chegando do 5º para o 7º dia nessa situação. Antes disso, que é a fase de replicação viral, são aqueles sintomas virais de muita dor, febre, sintomas respiratórios, etc. Em geral, esse paciente não vai estar com comprometimento ventilatório, respiratório, hipoxemia nesses primeiros 5 a 6 dias. Do 6º dia até o 10º dia é que é o pulo do gato. É onde o organismo vai montar uma resposta diminuindo a replicação viral e não tendo uma inflamação excessiva e desnecessária e danosa, ou ele vai entrar nessa fase e começar a ter muita hipoxemia e disfunção orgânica. Então, nessa fase, a gente tem uma janela para atuar. Essa janela fica fácil quando o paciente está hipoxêmico, pouco tempo de tratamento. Portanto, já excluímos algum tratamento mais precoce que 6 dias, que não existe, é só sintomático mesmo, não tem nada a ser feito mais que isso. Mas nessa fase você vai entrar com corticoide. E aí, o paciente ele costuma ser muito dinâmico, né? Ele pode estar com 2 litros por minuto de oxigênio numa noite, fazer um calafrio na madrugada inteira e no dia seguinte estar com 10 litros, 15 litros por minuto. Assim, não é algo que seja muito difícil de observar, é muito dinâmico isso. Então, nessa fase, a gente tem que ver se a direção inflamatória dele, do ponto de vista de oxigênio, de marcadores inflamatórios, calafrio, pressão, essas coisas todas estão manejáveis com uma certa facilidade, ou se você vê que o paciente, e a gente não falou dos fatores de risco, se ele tem muitos fatores de risco para evoluir de modo negativo, como sedentarismo, obesidade, fumante, diabético, hipertenso, etc. e tal, se ele tiver esses muitos fatores de risco e estiver afundando numa velocidade muito rápida, certamente a gente vai pensar em entrar ou aumentar a dose do corticoide. O que você chama de aumentar a dose? Aumentar a dose. Assim, a prednisona, né, ou seja a dexametasona, seja a prednisona, isso tem sido não existem estudos ainda comparando as duas. Até tem cinética melhor de penetração pulmonar de prednisona do que de dexametasona no pulmão. Mas o estudo Recovery, principalmente, né, usou a dexametasona. Mas, teoricamente, a prednisona tem até uma penetração pulmonar um pouco melhor que a dexametasona. Mas assim, você faz doses que são farmacológicas mesmo, então de 6 para 24 mg de dexametasona ou doses de 62,5 mg de prednisona ou prednisolona. Perfeito. Paula, não está funcionando. Vamos então agora para o antagonista da interleucina 6. Você espera o corticoide não funcionar, ou os últimos estudos já estão agora sugerindo uma fase mais precoce? Não esperar intubar, até evitar a intubação no caso. A intubação, na verdade, é uma tradução
de um agravamento pulmonar, porque durante muito tempo se colocou a intubação como que se o tubo fosse uma doença. Na verdade, ele é um evento substitutivo, ele é um marcador. Né? Então, assim, quando a gente fala, isso está claro para nós, mas é importante a pessoa entender isso. Né? O tubo, ele espelha um agravamento da condição da fisiologia pulmonar, ou seja, do que está acontecendo com o doente. Então, o que você tem? Qual agora as novas evidências? O que de evidências novas para migrarmos para essa família de fármacos? A gente teve um mix de trabalhos assim até então, com resultados bastante diferentes, mas quando a gente pega para tentar entender, para dissecar esses trabalhos, a gente vê que muitos dos resultados diferentes foram porque foram feitos em momentos diferentes, em contextos diferentes. O que, para começar, então, quando a gente pensa em usar bloqueador de interleucina 6, a gente tem que lembrar o momento ideal disso, né? Não é uma droga de ser usada precocemente, e acho que sim, é uma droga que o que a gente teve de benefício, alguns trabalhos não mostraram benefícios, outros foram até interrompidos por, teoricamente, mostrar malefício, mas o que a gente tem de trabalho que mostrou benefício, que são 2 trabalhos grandes, com um número grande de pacientes, mostraram benefício, sim, associado a corticoide. Isso acho que é uma mensagem muito importante. A gente não tem segurança até então de usar bloqueador de interleucina 6 sem o uso de corticoide. Então, seria uma droga adjuvante a corticoide, com efeito cinético ao corticoide, para tentar bloquear essa cascata inflamatória aí, né? E o que a gente... E aí, quanto ao trabalho, quanto aos trabalhos, o que a gente teve foi o tocilizumab, muito usado na droga de 8 mg na dose de 8 mg por quilo. Existe a descrição na literatura de poder se fazer uma segunda dose no período de 12 a 24 horas após a dose inicial, né? E o que a gente tem como palpar, assim, o que a gente teve de momento, o pulo do gato do momento de fazer, né? Paciente que está já em uso de oxigênio, já em uso de corticoide, que vem aumentando a demanda de oxigênio, começou com catéter nasal, está evoluindo com máscara reservatória, com indicação de VNI ou de catéter de alto fluxo, ou paciente que deu entrada em terapia intensiva, ou seja, piorou clinicamente, precisando de uma maior vigilância, ou disfunção orgânica, disfunção cardíaca, precisando usar amina vasoativa, disfunção respiratória, que é essa que a gente comentou, aumentando a quantidade de dependência de oxigênio. Rapidamente, assim, nenhum de vocês mencionou critérios tomográficos. Isso não se usa mais. Ninguém mencionou pneumonia abaixo de 5%, acima de 5%, 50%. Isso não se usa mais nem para corticoide, nem para tocilizumab. Nós vamos nos pautar, tem que ter pneumonia, mas muito mais a resposta clínica evolutiva inflamatória do paciente. Isso. Correto? A gente utiliza, então, essa questão da resposta clínica baseada na saturação, né, do oxigênio, da demanda progressiva, da suplementação, né, e de parâmetro laboratorial, a dosagem da PCRT, né, quantitativa, que a gente considera, né, esse estudo considerou para indicar o uso do tocilizumab 75 mg por litro. Então, aquele paciente que não cai adequadamente o marcador inflamatório, né? Essa questão da dosagem, então 8 mg por quilo até uma dose limítrofe de 800 miligramas. A segunda dose, a gente não tem visto ser feito na prática e nenhum estudo conseguiu ainda mostrar a necessidade dela. Talvez porque tenha sido feito exatamente nesses pacientes que são mais graves, que fizeram a primeira dose e não responderam, não persistiram febris, inflamados, e quando faz a segunda dose, evoluem com um desfecho negativo. Então ainda a gente não tem como indicar 2 doses, né? Então, quando a gente fala em tocilizumab, a gente pensa principalmente em fazer uma dose, e nesses pacientes, nesse subgrupo, né, talvez seja onde a gente não tenha conseguido mostrar nos estudos, mas que é a opinião de especialista, nesse subgrupo que, apesar do uso do corticoide, evolui com piora
ventilatória e inflamatória, e tentar fazer nesse momento, antes de evoluir para dependência de suporte ventilatório invasivo ou de alto fluxo e VNI. Então, assim, é muito importante vocês entenderem isso que está sendo colocado. A tomada de decisão para o uso do tocilizumab, ela é precoce. Ela é precoce. Significa dizer que você não vai esperar o intercurso da corticoide-terapia, porque antes disso, se o doente está piorando, já foi entubado. Se você quer prevenir a intubação, que nada mais é que um marcador da piora da injúria pulmonar, essa é uma decisão que ou você vai tomar de entrar junto com o corticoide, como o Marcelo colocou, dependendo de como ele chegar no hospital, mas geralmente nas primeiras 72 horas, depois de iniciar o corticoide, né, Marcelo, você vai ter na sua mão que esse doente está evoluindo mal, comece. Porque isso que a Paula colocou muito claro, os estudos começaram tardios, não tiveram tanto benefício, o benefício maior foi nos estudos onde a maioria não estava entubada. Podemos assim resumir dessa forma? Podemos resumir dessa forma. E essa dicotomia, né? Você começou com uma dose padrão de dexametasona de 6 mg, o paciente em 2, 3 dias não está respondendo bem, você vai ter que tomar uma decisão. Ou você vai aumentar muito a dose do corticoide, ou você vai associar o tocilizumab. É essa dicotomia que você vai utilizar. Muito bem, nós falamos dos dois pilares. Complementar. Claro. Em relação às contraindicações do tocilizumab, né? Então, lembrar que pacientes que já fazem uso de outros imunomoduladores e imunossupressores, você deve considerar não usar ou utilizar com cautela, e ele é contraindicado naqueles pacientes que têm doença fúngico-bacteriana sem controle, fora de controle. Então, talvez o uso da procalcitonina possa nos ajudar a ter ideia, né, do controle naquele paciente, que é muito difícil quando o paciente está evoluindo com piora. Anteriormente a gente achava que tinha mais infecção bacteriana, né, mas agora a gente já entende que provavelmente é a evolução da própria Covid, esse momento de agravamento precoce dos pacientes. E as outras contraindicações seriam o paciente com plaquetopenia abaixo de 50 mil e neutropenia abaixo de 500. E também é indicado fazer profilaxia para estongiloidíase, né? A gente tem que lembrar que aqui a gente é um país endêmico, então lembrar dessa prevenção do corticoide e do corticoide também. E a proteção gástrica. Exato. Então, veja bem, fechamos o pacote básico. E agora sim, para a gente poder finalizar, porque esse é o que nós temos disponível. Isso é que na prática clínica, no mundo real, é o que nós fazemos. Perfeito? Sim. Muito bem. Resumidamente, porque nós não vamos ficar aqui discutindo trial de fármaco experimental com N pequeno ou... Não. Resumidamente, teríamos algo hoje no Brasil. Não adianta também discutirmos algo que não há no Brasil. O próprio tocilizumab está difícil de se encontrar no mercado. Alto, né? Muito difícil. É um medicamento de altíssimo custo. A tomada de decisão tem que estar respaldada. Muito bem. Temos esses dois fármacos. Temos algo a mais a oferecer? Plasma. Plasma de convalescente. Sim ou não? Vale a pena fazer? Sim ou não? Sim ou não, não. Eu diria em contexto experimental ainda. Existem subgrupos de pacientes que já têm imunodeficiência e nesses pacientes com Covid parece que em alguns casos houve benefício, mas são pacientes com imunodeficiência congênita ou com uma gamopatia monoclonal, são subgrupos específicos que a gente não lida no dia a dia. Dominici ou não? Nós não temos ainda qualidade suficiente, né, em estudos para indicar, então vai ser uma decisão de análise caso a caso. O que tem de suporte do NIH hoje seria para fazer o uso em pacientes com alguma imunodeficiência primária ou secundária internados com Covid-19 na fase precoce da doença. Então lembrar isso também, que deve ter esse efeito precocemente. Então eu vou te estressar, que é óbvio, porque é isso que as pessoas falam. E por que não? Por que não fazer? Por que não? Porque assim, toda a lógica, isso é muito comentado, se eu tenho, inclusive agora tem um trial em andamento, pessoas vacinadas fazendo plasma. Há um trial em andamento. Então tem uma lógica. Então, eu tenho um paciente grave, fiz as minhas 2 atuações e vem a famosa pergunta: por que não, doutora?
provavelmente quando esse doente está grave, o uso do plasma já seria tardio, né? Então já estaria fora da janela de indicação. Acho que essa é a maior questão, que os estudos não mostraram benefício, um uso muito tardio. Então, e tem também relação com os eventos adversos, né, transfusionais, que a gente conhece pelas outras indicações de transfusão de plasma, né, o risco de reação anafilática, evento transfusional hemolítico ou não hemolítico. Então, seria mais por falta de evidência positiva e risco de malefício. Maravilha, mas vou continuar estressando. Quando foi utilizado o tocilizumab, nós não tínhamos também evidências robustas, correto? E foi usado até ter. Porque nós vivemos um momento de pandemia, estamos em curva de aprendizado. E vários serviços têm utilizado o plasma. Ou de maneira precoce, ou de maneira tardia. Então, quando você falou agora do malefício, de novo, se eu tenho um paciente, se eu penso em plasma, aí vem a pergunta pegando o seu gancho. Eu tenho que pensar da mesma maneira do tocilizumab, ou seja, mais precoce, não esperar ele ficar muito grave, seria isso? Caso eu deseje pensar nisso? Talvez sim. Eu acho que a questão toda do porquê não, e que a gente tem que tomar muito cuidado, é porque o Covid é uma doença que até agora a gente não tem um tratamento, né? E esse porquê não está dando abertura para uma polifarmácia que a gente, em cada um com as suas manias, enfim, tem se feito muitos remédios que não tem nenhuma comprovação de benefício, né? Essa questão de, assim, ficou muito grave, por que não fazer o plasma? Acho que tem que lembrar do que a Domi falou, né? O momento do plasma, se houver, e eu acho que isso ainda é uma coisa muito nova, como a maioria das coisas, a gente ainda não sabe. Pode ser que daqui a 6 meses a gente encontre algum benefício de fazer o plasma. Mas eu acho que a gente tem que tentar não ter esse hábito de ficou muito grave, vamos tentar, vamos fazer. Não, a gente não tem que fazer porque não tem benefício e tem efeitos colaterais, pode ter malefício. Eu achei fantástica a colocação, Paula, porque é exatamente isso que acontece no mundo real. Então, assim, para finalizar, porque o nosso tempo está esgotando, existe uma outra gama de fármacos que não estão disponíveis no nosso mercado. Então, não vale trazer isso. O que tem que vocês esperam que possa chegar nos próximos 6 meses, que possa impactar ou não no tratamento? Então, o que tem mais estudo até esse momento é um antiviral, que é o Remdesivir, né? Então, por ter a sua ação antiviral, ele deve ser utilizado precocemente, né, no curso clínico da doença, naqueles pacientes que estão hospitalizados, né, com necessidade de suporte de oxigênio antes de evoluir para um quadro grave de ventilação não invasiva ou catéter alto fluxo ou ventilação invasiva. Então também essa janela pequena de decisão, né, ou naquele subgrupo de pacientes hospitalizados, mas ainda sem uso de O2, mas com alto risco de agravamento, que seriam os fatores de risco, idade, comorbidade. Também não são ainda grau de evidência alto, né? Mas é opinião de especialista. Então, pensar nessa questão teórica de que já que estamos fazendo uma droga que é anti-inflamatório, corticoide, que tem aí um risco teórico de prolongar a replicação viral, por que não associar um antiviral? Então, seria aí, teoricamente, uma associação interessante. E um grande motivo, no meio de uma pandemia, com os hospitais completamente lotados e sem vaga, o Remdesivir podendo reduzir entre 1 e 3 dias o número de dias de internação, pode ajudar você a gerar mais leito. Então, numa pandemia, com hospitais lotados, isso tem algum sentido, muito mais sentido, na verdade. E agora foi mostrado não inferioridade do esquema de 5 dias de tratamento. Então, anteriormente, o Remdesivir deveria ser usado por 10 dias, e agora ele já pode ser usado com uma dose de ataque de 200 mg no primeiro dia, seguido de 4 dias de 100 mg. Então, a gente já reduziu aí pela metade o tempo de droga. Então, isso que o Marcelo falou é muito importante para otimizar a gestão de leitos. Eu fiquei muito satisfeito, aprendi muito aqui com os nossos especialistas. Espero que você saia dessa mesa com os critérios muito claros de como tratar o seu paciente sobre a luz do que temos hoje. Com certeza, tudo isso que foi discutido aqui, daqui a 6 meses, talvez não seja mais a verdade. Porque essa é uma doença
que estamos, na verdade, há um ano conhecendo. E, com certeza, muito ainda vamos entender melhor da fisiopatologia e novos fármacos virão. Mas o que temos no momento sobre controle de uso de anti-inflamatórios e imunomoduladores foi muito claro aqui, eu agradeço. E permaneça aqui no NOSMED, vendo as outras mesas, para que você possa tratar dentro das evidências da melhor medicina e, com isso, agregar valor ao seu tratamento dos seus pacientes com Covid. Muito obrigado a vocês todos e aos nossos convidados.